Irmãos, quarta-feira passada eu comecei a palavra do capítulo 12 de Hebreus. Eu disse que hoje eu iria continuar. Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Em nome de Jesus. Hebreus 12, 5. Vamos ler do versículo 5 ao 11, em nome de Jesus. Hebreus 12, 5 ao 11. Que você esteja atento nessa noite à palavra de Deus, que você esteja atento àquilo que Deus ele vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Diz assim, versículo 5: E já vos esquecestes da exortação, ou seja, repreensão, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra venha ser revelada ao nosso coração. Meu Deus, que de maneira nenhuma fale ao que vem de mim, mas que o Senhor fale através de mim com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A partir do versículo 5, o texto de Hebreus capítulo 12 começa a falar acerca da repreensão, da exortação e do zelo que Deus tem com os seus filhos. E como é que Deus demonstra esse zelo? Através da repreensão, através da exortação. Deus demonstra que ama a mim e a você quando Ele nos repreende. Quando Ele olha para mim e diz: você está errado, não faça isso é pecado, se você continuar nesse caminho você vai para o inferno. Quando Deus fala isso comigo, com você, isso está demonstrando o amor de Deus. Irmão, quem não ama você vai sempre falar aquilo que você quer ouvir. Você quer conhecer alguém que ama você? É aquela pessoa que repreende você, aquela pessoa que diz: ei, você está errado, isso que você está fazendo está errado. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora quando alguém diz assim: não, Joaquim, continue, está certo, Deus vai te abençoar. Vai, Joaquim, está certo. O próprio diabo falando. O próprio diabo. Foi o que o diabo falou para Eva. Que conversa é essa que é pecado? Pode pegar o fruto e comer, Eva. Deus não vai fazer com que nada de mal aconteça com você, não. Deus disse que você ia morrer. É mentira, você não vai morrer, não. Porque é assim, meus irmãos, que o diabo ele age. Irmão, o diabo ele sabe como agir em nossa vida. O diabo ele sabe como trabalhar para nos enganar. O diabo ele sabe. Você quer conhecer o diabo? Alguém que está sendo usado pelo diabo vai sempre falar aquilo que você quer ouvir. Não está cheio hoje? Não está cheio de pregador, de pastor que só fala o que o povo quer ouvir? Nos Estados Unidos tem uma igreja enorme.
Só o prédio da igreja, 42 milhões de reais, a construção do templo da igreja. Será que é grande, irmão? Imagine uma casa de 42 milhões de reais. Agora imagine uma igreja de 42 milhões de reais. Imagine. Acho que só o banheiro é do tamanho dessa nossa igreja aqui. A igreja, ó, lotado. Não tem espaço. Sabe aquele culto que tem que dar um nome para ir para o culto? Aí foram entrevistar o pastor da igreja. Aí o pastor disse, ó, aqui na minha igreja é o seguinte: quem prega já sabe, aqui ninguém fala de pecado. A pessoa passa a semana inteira trabalhando, se cansando, às vezes brigando com a esposa, aí vem para a igreja que ouviu uma palavra de bênção, não é ouvir falar de pecado. Guias cegos conduzindo pessoas para o inferno. Se você está em uma igreja, se você ouve alguém que não fala de pecado, essa pessoa não é de Deus. Porque foi que Jesus Cristo morreu, irmãos? Porque foi que o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz? Para levar os meus e os seus pecados. Porque é o diabo. Porque foi que Jesus Cristo morreu naquela cruz? Por causa dos meus e dos seus pecados. E aqui o texto está nos exortando, nos lembrando, está dizendo: vocês já se esqueceram da exortação que Deus repreendeu vocês. Não é o que diz no versículo 5: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Se somos filhos de Deus, Deus estará sempre nos repreendendo para o nosso bem. Você é pai, você que está aqui, você é pai, você é mãe. Se o teu filho for fazer um negócio errado, você deixa? Se o teu filho for colocar a mão no fogo, você deixa? Se o teu filho for mexer com energia, você vai deixar? Não, você vai dizer o que? Você vai repreender, você vai dizer para ele: não faça isso, porque você ama o seu filho. Aí quem não ama, pode mexer, faça o que quiser, meta a mão no fogo, pega na energia, passa o dia no meio da rua, na casa dos outros, é assim. Deus é do mesmo jeito. Deus repreende a nós porque Ele nos ama. Quem não repreende é porque não ama. Quem não repreende você é porque quer ver a sua desgraça. Quem vê você no erro, no pecado, e não aponta o dedo para o seu pecado e a mão para lhe ajudar, essa pessoa quer o seu mal. Essa pessoa, ela quer o seu mal. E Deus é diferente. Deus está sempre nos repreendendo. Por quê? Porque Deus nos ama. Irmão, e quem está sempre repreendendo é chato. Ninguém gosta de quem fala a verdade. Sabia disso? Ninguém gosta de quem fala a verdade. Pode ser a sua esposa, pode ser a sua mãe, o seu pai, que repreende você, que exorta você. Ele é chato. Meu pai é muito chato, pastor. Minha esposa e meu esposo nem se fala. Bom é os amigos do mundo, que leva para a perdição, que leva para a droga, para a cachaça, que só está com você na hora, enquanto está tudo bem. Quando o dinheiro acabar, quando você não tiver mais nada a oferecer, todo mundo vai embora. Quem é que fica? Fica a mãe, fica o pai, fica o esposo, a esposa. Aquele que a gente disse que é chato, porque fala a verdade para nós, que ninguém tem coragem de falar. Aí Deus colocou do nosso lado para falar: você está errado, camarada. Ei, camarada, você está errado, você está fazendo, está errado. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Nós não podemos se esquecer das vezes que Deus nos repreendeu. Irmão, se alguém falar algo que você não gosta, você vai lembrar a sua vida inteira. Se alguém for ignorante com você, se alguém for abusado com você, vai passar 100 anos, você vai lembrar. Mas a palavra de Deus que Ele fala conosco, a repreensão, a exortação, no outro dia a gente esquece. Estou aqui no culto, Deus está falando comigo: não faça tal coisa. Quando for amanhã, eu vou fazer exatamente o que Deus disse para eu não fazer. Mas o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Lembrem da exortação que Deus repreendeu vocês. Onde foi que Deus repreendeu? Na palavra. Ele está citando Provérbios aqui, meus irmãos.
Não podemos de maneira nenhuma desprezar a repreensão de Deus. Irmãos, você está vendo aqui, hoje, agora, Deus está vendo lá na frente. Você está dizendo assim, não, se eu continuar aqui, pastor, vai dar tudo certo. Aí a Bíblia diz, tem caminho que aos olhos do homem parece caminho de vida, mas o final dele é morte. E Deus está vendo, e Deus está exortando, Deus está arrependendo. Nós estamos fazendo o que às vezes? Desprezando aquilo que Deus está falando, desprezando o que o Senhor está falando conosco. Muitas vezes, se alguém falar comigo algo para o meu mal, eu abraço aquilo que aquela pessoa falou e coloco em prática na minha vida. Mas quando Deus fala a palavra dele, eu desprezo. Tem gente que está ouvindo a palavra dessa e pensa assim: essa palavra é para minha esposa, essa palavra é para o meu filho que ficou em casa. Não, é para você. Se fosse para ele ou para ela, Deus ia trazer ele e ela aqui nessa noite. É comigo e com você que ele está falando, comigo e com você, com todos nós que estamos aqui. Nós não podemos desprezar a repreensão de Deus. Nós não podemos desprezar. Irmão, Deus corrige a quem Ele ama. Deus está corrigindo você, Deus está repreendendo você. Sabe por quê? Porque o Senhor ama você, e Ele não quer ver você no inferno, nem na perdição eterna. É por isso que Ele repreende, porque se Ele não amasse, Ele deixaria você viver da forma que você quer. Continue metendo a cara na cachaça, continue fumando, continue adulterando, continue mentindo. Mas o Senhor não faz isso. Ele repreende, Ele diz: você está errado, não faça isso, não faça tal coisa. Se você continuar, o final desse caminho vai ser morte. Se você continuar, o final desse caminho vai ser perdição. E quantas pessoas desprezam aquilo que Deus fala? Quantas pessoas desprezam aquilo que o Senhor fala comigo e com você? Quanto de nós? Se o médico disser: Joaquim, você está com tal doença, você vai para casa, você vai pegar 2 pedras no meio da rua, colocar dentro d'água e vai fazer um chá de pedra. Todo mundo vai tomar o chá de pedra que o padre mandar. Um homem falho, mas aquilo que Deus fala na palavra dele, que está claramente, qualquer pessoa que lê consegue entender. A gente fica: não, acho que não é assim também não. Não, peraí também. Irmão, quem despreza a repreensão de Deus vai acabar na perdição. Quem despreza aquilo que Deus fala vai acabar na perdição. Eu quero dizer para vocês nessa noite: Deus, Ele tem 4 formas de nos repreender, e tem mais formas, mas eu citei só 4. Deus tem 4 formas que Ele nos repreende. Eu quero citar isso para você nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus. A primeira forma que Deus usa para nos repreender é através da sua palavra. A palavra de Deus é a primeira forma que Deus usa para repreender a mim e a você. É o que diz aqui a palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, versículos 1 ao 6. Vamos ler. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenhas as minhas palavras no teu coração, e guarda os meus mandamentos, e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca.
Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A primeira forma, e a mais importante, que Deus usa para repreender a mim e a você, é a palavra. Não existe nada mais importante do que a palavra. Nada. Quando Paulo escreveu a carta aos irmãos, aos Gálatas, sabe o que ele disse? Irmãos, vocês começaram no espírito, findaram na carne. Paulo pregou o evangelho para aqueles irmãos e disse: olha, a partir de agora, quando você aceita Jesus, você vai viver pela graça. Você é salvo pela fé que você tem em Cristo Jesus, você é salvo, sem as obras da lei. Paulo pregou para os irmãos, para os Gálatas. Quando Paulo, ele funda uma igreja ali, ele sai. Quando ele sai, quem aparece? O diabo. O diabo em forma de gente. Apareceu lá falsos mestres, falsos doutores, dizendo, sabe o que? Olhem, o que Paulo falou é mentira. É mentira esse negócio. Se você quiser ser salvo, você tem que se circuncidar, que nem Abraão fez. Aí Paulo disse, sabe o que? Se vocês se circuncidarem, Jesus Cristo nada aproveita em vocês. Irmão, é assim que o diabo age. O diabo pega uma verdade da palavra e adultera ela para enganar você. Você diz, meu Deus, é verdade, está na palavra, como é que eu nunca vi isso? Sendo o próprio diabo que está enganando a mim e a você. Sabe o que falta às vezes em nós? Sabedoria para interpretar a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, somos nós que complicamos. Somos nós quem complicamos. Os outros irmãos da outra igreja, estou lembrado, acho que é Colossenses, fugiu da memória agora. Paulo pregou o evangelho para eles. Pregou o evangelho, orou, levantou a igreja. Paulo sai, quem aparece? O diabo. E disse, olhe, nós recebemos uma revelação de Deus. Um anjo apareceu do céu e disse para nós que nós tínhamos que adorar ele. Quem foi o anjo que estava no céu e queria adoração? Satanás. Irmão, nada está acima da palavra. Na Bíblia diz isso. Não, mas eu tive uma revelação de Deus. Fora da palavra? Será que foi Deus que falou? Deus não fala nada contra a palavra dele. Se Deus for nos repreender, ele usa primeiramente a palavra. A palavra, a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? O meu povo padece porque não tem conhecimento. Nos falta, igreja, muitas vezes o conhecimento da palavra. Aí vem uma pessoa de outra religião, que é totalmente contra a Bíblia, entra na nossa mente, através de palavras bonitas. Aí você diz, rapaz, como é que eu nunca percebi isso, hein? Indo para a perdição. Não, pastor, agora eu sou testemunho de Jeová. Não acredito mais em Jesus, Jesus não é Deus, não posso nem doar sangue também, viu? É a verdade. Como é que eu nunca descobri isso? Não, pastor, agora eu vou guardar o sábado. Só é salvo quem guarda o sábado. Quem não guarda o sábado não é salvo. Heresia. Doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Heresia. Irmão, nós temos que acreditar somente na palavra. A palavra de Deus, ela é autossuficiente. Eu não necessito que um anjo deixe do céu. Eu não necessito de um sonho. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para tudo que você quiser saber na sua vida. Aqui tem resposta para tudo. Basta você procurar, basta você buscar a Deus, Ele vai revelar para você aqui tudo que Ele quer de você. Não tem nada que Deus queira mais de você que não esteja aqui. Não, irmão, se você não doar o seu carro para a minha igreja, olhe, se você doar o seu carro, sabe o que vai acontecer? Você tem que usar a sua fé. Se você doar o seu Celta, Deus vai dar um Corolla para você. Ela é besta, é verdade. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Não, para Deus me dar algo, eu tenho que dar algo a Deus para Deus me dar de volta. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Deus não abriu empresa ainda não e nem vai abrir. A Bíblia diz, tudo é pela graça. João Batista disse, um homem não pode receber nada se não vier do céu. Aí quer dizer que Deus está precisando de carro. O que é que o diabo diz? Não, não é Deus, é a obra de Deus. Irmão, Deus não quer nada seu.
Deus não vai dar algo a você para depois querer tomar. Dízimo, oferta. Vai fazer alguma coisa na igreja? Eu vou ofertar. Está aqui o meu dízimo. Não, pastor, está aqui a chave da minha casa, olha. Vou plantar e Deus vai honrar. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Sabe o que acontece? Quer que eu diga para você? Que não vejo direto na internet. Acaba o casamento. Não, pastor, minha esposa é de tal igreja. Ela disse que vai doar a minha casa para a igreja. Vou morar onde? Um irmão uma vez disse: pastor, meu filho foi para tal igreja. Ele ganhou um notebook novo para ele estudar. Aí quando ele chegou na igreja, o pastor disse: se você der esse notebook a Deus, Deus vai dar 2 a você. Não conhece a palavra? Pois o quê? Agora Deus vai dar 2. Tome, né? Tome. 2 é melhor do que 1. Aí passou uma semana, 2, cadê o outro notebook? Lá na igreja: pastor, por favor, devolva o notebook do meu filho. Não, irmã, seu filho não recebeu em dobro porque ele deu sem fé. Aí começa o quê? A confusão do diabo dentro de casa. Eu não disse que não desse nada a esse infeliz. Nunca mais rodou nada a você, praga do inferno. E o diabo agindo: fui dar, você foi dar, deixa de ser besta. E o diabo agindo. Está entendendo, irmão? Deus usa a palavra. Deus usa a palavra para repreender a mim e a você. Outra forma que Deus pode usar para nos repreender, Mateus capítulo 18, versículo 15. Lembrando que essa é a continuação da palavra de quarta-feira passada, viu, irmãos? Mateus capítulo 18, versículo 15. O tempo está passando ligeiro, Jesus amado. Outra forma que Deus pode usar para nos repreender Deus pode usar os irmãos, Deus pode usar as pessoas para me repreender. Mateus capítulo 18, versículo 15. Vamos ler, meus irmãos, até o 17. Diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Deus usa a palavra para nos exortar, para nos repreender. Deus também usa os irmãos. Deus também usa os irmãos. Vou falar um negócio para você: religiosidade cega. Religiosidade cega. Evangelho não tem nada a ver com religiosidade. Quer que eu diga para você por que a religiosidade cega? Porque a pessoa está errada, está no erro. Aí Deus começa a usar as pessoas que amam ela para repreender ela. E a pessoa diz o quê? Olha, o diabo usando o inimigo para me repreender. O diabo, porque eu estou quase alcançando a minha vitória. O diabo quer empatar. É Deus usando os irmãos para repreender a mim e a você. Irmão, quando pessoas que nos amam, 1, 2, 3 pessoas que nos amam, que nunca fizeram mal a nós, a mim e a você, dizem: Joaquim, tem nenhum Joaquim aqui não, né? Joaquim, você está errado, Joaquim. Você está vendo que isso não está de acordo com a palavra de Deus? Aí Joaquim, cheio de religiosidade: ai, Satanás, sendo Deus. Aí quando o diabo fala: glória a Deus. É desse jeito o crente que não tem entendimento da palavra. Religiosidade cega, meus irmãos. Volto a dizer: se a sua mãe, o seu pai, às vezes um filho seu, mãe, uma esposa que ama você, que nunca fez o mal contra você, está querendo lhe repreender de algo, lhe ensinar, escute com mais atenção. Será que não é Deus que está usando essa pessoa? Será, irmão? Não é Deus que está usando? É mais fácil dizer que é o demônio que está usando ele e ela, porque se não for o demônio, eu tenho que mudar. Aí eu não quero mudar, eu digo o quê? Isso é o demônio.
É que nem o povo, né? Não o esposo traiu a esposa, mas foi o diabo. Foi uma seta do diabo, não tem nada a ver. Foi o diabo que conversa é essa, irmão? O diabo não tem nada a ver. Quer colocar a culpa no diabo, porque se a culpa não for o diabo, eu tenho que mudar o meu caráter, eu tenho que me arrepender. Eu vou colocar a culpa no diabo, o diabo vai se defender mesmo. Acho que o diabo pensa, eu? Nunca nem vi. Se nem o que foi que aconteceu aí, não. Será que Deus não está usando as pessoas para repreender a mim e a você? Será, irmãos? Que Deus não está usando as pessoas para nos repreender? Para dizer, Joaquim, Josefina, Josefina da perna fina, não faça isso, Josefina, está errada. Deus usa as pessoas que nos amam para nos repreender. Sabe por quê? Por causa do amor e da misericórdia dele. Irmão, aí agora é ladeira abaixo. Começa Deus falando, aí depois Deus usa os irmãos, aí depois é piorando. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, em nome de Jesus. 2:18, 2. Primeiro, Deus fala através da palavra. Aí Deus vai usar os irmãos. E a pessoa o quê? Não dá ouvidos. Não quer nem saber. O que é que Deus faz? Que está aqui na palavra dele. Diz assim. É isso, Mateus, Apocalipse 2:18. Isso, vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Aqui é Jesus falando, viu, irmão? Isso diz o Filho de Deus, que é Jesus, o único Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha o que Deus faz. E dele tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama. Até aqui. Primeiro Deus fala, viu, irmão? Primeiro Deus fala com você, comigo e com você. Ele usa a palavra. A gente faz o quê? Quer nem saber. Quer nem saber o que é que não. É algo entre eu e Deus, pastor. Deus não tem nada a ver, eu e Deus. Ok? Aí Deus começa a usar as pessoas ao meu redor. Irmão, você está errado. Irmã, pelo amor de Deus. A gente faz o quê? Você é o diabo. Sai para lá, Satanás. Está amarrado. Aí Deus faz isso aqui. Não quer se arrepender, não? Vou colocar você numa cama agora. Sabe o que quer dizer numa cama? Doença, enfermidade. Deus não se alegra em fazer isso, mas é necessário. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente está aqui, ó, com saúde, pode ir para onde quer, pode fazer o que quiser, está tudo bem. Deus está abençoando, pastor. Você acha que porque está certo é porque Deus está abençoando? E os cantores do mundo que cantam as músicas com a maior pornografia do mundo, tudo rico, cheio de dinheiro, é Deus que está abençoando? As clínicas de aborto foi liberado nos Estados Unidos, ganhando dinheiro e mais dinheiro, é Deus que está prosperando a clínica de aborto? A funerária, todo dia morre gente, assassinado, de facada, de tiro, é Deus que está prosperando a funerária. Está dando certo, então Deus está no meio, irmão. Não é porque algo dá certo que Deus está no meio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro Deus fala, eu não quero ouvir. Deus usa as pessoas, eu não quero ouvir. Agora eu vou colocar você numa cama, para ver se você não vai me escutar. Porque quando a enfermidade vem, todo mundo para ouvir. Irmão, faz tempo que eu evangelizo, ó.
Faz tempo, mais de 10 anos que eu evangelizo, tanto na rua, como em presídio e hospital. Na rua, aqui em Pombal, evangelizando na rua aqui, só falta pouco ser apedrejado. Só falta pouco a véia correr atrás de mim com a faca na mão um dia desse aí. Eu vi na hora a véia pegar a cadeira e jogar na minha cabeça. Aí a pessoa dei boa tarde. Mas não tivesse falado a verdade do evangelho. Quando eu vou no hospital, quando eu vou no presídio com os irmãos aqui, ou no CAPS que a gente vai, todo mundo para escutar. Todo mundo fica assim, ó. Porque quer ouvir a palavra. Porque quando a gente está na necessidade, quando a gente está na doença, quando a gente está na pior, o nosso coração é quebrantado para a gente ouvir aquilo que Deus está falando, que Ele já estava falando fazia tempo e a gente não queria ouvir. Deus fala, eu não quero ouvir. Deus usa as pessoas, eu não quero ouvir. Deus então vai ser uma doença agora, para você parar o que está fazendo de errado e olhar, e se consertar diante de mim. Será que vai ser necessário algum de nós chegar a esse ponto? Será que algum de nós aqui nessa noite chegou a esse ponto? Não estou dizendo que toda pessoa que adoece é por causa de um pecado, preste atenção. Mas a pessoa que ela está no pecado, que está no erro e não quer mudar, que Deus está falando, e a pessoa não quer se consertar, Deus pode sim fazer isso. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas pastor, se Deus fizer isso, cadê a justiça de Deus? Romanos capítulo 9. Quem és tu para querer perguntar onde é que está a justiça de Deus? Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer. Diz isso lá em Romanos capítulo 9. Ele se agrada de quem Ele quiser. De quem Ele não quiser se agradar, Ele se agrada. Depois lê na sua casa Romanos 9. Amei Jacó, aborreci Esaú. Deus faz o que quer. Aquilo que Ele quiser fazer, Ele faz. Por último, irmãos, versículo 22 e 23. Normalmente o 22, né? Vamos lá. E eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Não quero ouvir Deus, não quero ouvir as pessoas que Deus está usando. Deus vai permitir a doença, Deus vai permitir a tribulação, para eu me arrepender. Ei, querido, enquanto você está recebendo o salário em dia, estou na paz. Enquanto a sua empresa está prosperando, oh glória a Deus, Deus é bom, pastor, Deus é fiel. Quando as coisas começam a desandar, você diga se é verdade ou se não é, você começa logo a pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou no pecado, meu Deus? Deus é tão misericordioso, que Ele age assim, para a gente se arrepender. Porque tem pessoa que tem um coração e a cabeça dura, que Deus fala, Deus usa os irmãos, a pessoa não está nem aí. Mas quando vem a situação difícil, quando vem a adversidade, opa, peraí, eu sei porque isso está acontecendo, é porque eu estou errado diante de Deus. Se isso está acontecendo na sua vida, dê glória a Deus. Porque se isso está acontecendo, é porque Deus ainda não desistiu de você. No dia que Deus desistir, Ele vai deixar você viver do jeito que você quiser. Faça o que quiser da sua vida. É o que diz lá em Romanos capítulo 2. Tem pessoa que ela peca tanto, ela erra tanto, e não quer se arrepender. A Bíblia diz, Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou aos desejos do seu coração. Essa é a pior desgraça que pode acontecer comigo e com você. Deus disse, você quer pecar? Então peque. Você quer errar? Então erre. Você quer fazer o que é errado? Então faça. E nós somos entregados aos nossos desejos, às nossas paixões, na mão do diabo. Irmão, não é muito melhor eu querer ouvir aquilo que Deus está falando e me consertar? Não é muito melhor eu ouvir quando Deus está usando alguém e eu me consertar, do que eu venha chegar nessas últimas circunstâncias, uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade na minha vida, para que eu venha abrir os olhos diante de Deus. Tem pessoas que não dá tempo de se arrepender.
Tem pessoas que estão no erro, no pecado. Irmão, a vida é um sopro. Vai fazer alguma coisa, morre. Vai para tal lugar, uma viagem, morre. Mas ele e ela conhecia a estrada, pastor. Já viajou 1 milhão de vezes. Perdeu o controle, o carro, da moto, da bicicleta. E aí, irmão? Só morrer no pecado, morrer na rebeldia, morrer contra Deus. Pastor, que palavra dura, mas tem que ser duro mesmo. Para que a pessoa não caia no inferno, Deus tem que nos sacudir, nos acordar. Irmão, se Deus está repreendendo você, se Deus está falando com você, desperte. 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 Volto a dizer, esta palavra aqui é a continuação da palavra de quarta-feira passada. Porque tem gente que é assim, Deus está falando com ela, sem direta, certeza, sem direta. E Deus falando. E Deus repreendendo, Deus exortando. Irmão, quando eu vou preparar a palavra, não sei quem é que vem para o culto. Ah, Joaquim vem para o culto. Ah, mas o João não vem. Então eu vou pregar outra coisa então. Deus, o que é que o Senhor quer falar? E Deus fala. Aí eu vou para a Bíblia, faço o esboço e prego. Você pode até dizer assim, eu não aceito, mas não diga, não é Deus que está falando, porque é Deus que está falando. Quando a palavra é aberta, exposta com fidelidade, Deus está falando. Aqui é a boca de Deus falando comigo e com você. Quando estamos em pecado e não queremos nos arrepender, uma doença, uma tribulação, problemas, não são o juízo de Deus, e sim a misericórdia dele nos chamando para a gente se arrepender. Tem um grande pastor, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, muito conhecido, e aquele pastor, ele era dono de uma igreja muito grande, ele pregava na televisão, quase toda semana ele estava lá na televisão pregando, nos Estados Unidos, todo mundo conhecia ele. Aquele pastor caiu em adultério, e aquele adultério foi só um dos pequenos problemas. Foi descoberto que ele estava fazendo algo contra a lei, sonegando impostos. E Estados Unidos não é Brasil. Na mesma hora, preso. Escândalo. Pastor de uma mega igreja, preso. Pregava sobre santidade, pregava sobre ser fiel, preso. Agiu contra a lei. Aí um pastor foi visitar ele lá na prisão. Aí o pastor que estava preso disse para o pastor que foi visitar ele, disse: irmão, eu estou aqui preso, não sei nem quando é que eu vou sair, mas eu estar preso aqui nessa prisão não é o juízo de Deus, é a misericórdia de Deus. Esse problema não é o juízo de Deus, é a misericórdia. O juízo de Deus é no inferno. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. E Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que permite os problemas na minha e na sua vida, para a gente despertar e dizer: eu tenho que buscar Deus, eu tenho que me arrepender. Esse caminho que eu estou trilhando não está de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que dar ouvidos a Deus. Nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. A Bíblia diz: a vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Irmãos, não brinquem com Deus. Eu não sei o que está se passando na sua vida, mas se Deus está falando comigo e com você nessa noite, esta palavra, nós temos que despertar e acordar. Quem não aceita a correção de Deus não é filho de Deus. Quem não aceita a correção de Deus não é filho de Deus. O pai, ele tem um direito de educar o seu filho, sim ou não? O pai e a mãe. Mas se outra pessoa que não é nem da sua família quiser vir educar o seu filho, bater nele, você vai dizer o quê? Está doido? Não é nada assim nem seu filho não, deixa ele aí. Sim ou não? Quem não aceita a repreensão de Deus não é filho de Deus. Está lá em Hebreus 12:8. Se nossos pais nos corrigem, imagine Deus,
que é santo, perfeito e justo. O teu pai não corrigiu você quando você era criança? Não apanhou muito? De cinto, de galho, não sei, de sandália, de havaiana de pau, lá vai a havaiana. Imagine Deus, o seu pai e a sua mãe que é pecador, corrigia você. Imagine Deus que é santo, justo e perfeito. É o que diz em Hebreus 12, 9 e 10. Irmão, o filho e o cristão que é criado sem disciplina não é filho de Deus. Ninguém gosta de ser repreendido, mas é necessário. Que essa palavra venha estar no seu coração nessa noite, que nós venhamos examinar